Boa noite, galera. Queria estar contando um pouquinho da minha história, até para guardar, né, para meus filhos, meus netos e futuramente meus bisnetos, saber um pouco que essa mulher aqui passou nessa minha vida de meu Deus. Vou começar lá do início até o que eu lembro, né? Criança não lembra de tudo, mas o que eu lembro? Eu lembro que eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, pequeno. Minha mãe trouxe eu, meu irmão e outro irmão. Nós viemos de ônibus. Então, fomos se encontrar com meu pai na época, que trabalhava de porteiro em Jacarepaguá. E nós moramos bastante tempo nesse prédio, né? Eu me lembro perfeitamente. E o meu pai era um homem muito, muito violento. Ele passava para os filhos o que passou para ele. Meu pai também teve os problemas, né, de vida dele e tal, o que ele passava para a gente, filho, né? Foi criado na rua, não teve, né, pai e mãe dele tinham falecido, ele era muito pequeno. E o meu pai vivia pulando pela rua e ficou de maior e tal, a vida dele, tá? Mas eu sei que meu pai era um homem muito violento, mas eu amava aquele homem muito quando eu era criança. Minha mãe me levava para ver ele num local em Minas Gerais. Eu amava aquele homem. Eu amava, eu amo meu pai. Eu amo ele. E quando nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, a gente não podia fazer barulho, a gente não podia brincar. Nós era bem castigado. Minha mãe arrumou uma casa de família para trabalhar. Se eu não me engano, meu irmão tá aí vivo, mais velho, e pode me lembrar. O nome da patroa dela era Rose. Uma patroa dela era boa. Era boa pra gente, né? Que a gente era criança e ela tratava muito bem. Minha mãe deixava a gente em casa e ia trabalhar, e o meu irmão mais velho ia encostar carro lá na freguesia. Que nessa época, né, podia, né, criança fazer esse serviço. Eu não podia ir, mas fazia. Para estar ajudando na despesa da casa. E eu era pequeno, e meu outro irmão menor que eu, 1 ano. Ficava em casa. Criança é criança. E meu pai sempre batia muito. E eu comecei a ter muito medo do meu pai. Muito, 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 muito medo. Eu tinha medo demais do meu pai. Por ele estar batendo, tal. Meu pai amarrava, meu pai botava dentro de uma cisterna. Meu pai era cruel. Então eu me assustei com meu pai, né? Fugi pela primeira vez, eu era bem pequena, eu fugi. Meu pai e minha mãe me conseguiu me pegar, levar para casa de volta. Mas por eu ser rebelde e tá sempre, eu sempre aprontando, né? Eu vou falar, criança é criança, e eu sei que criança apronta de verdade. E eu aprontava, e eu não é santa não, eu aprontava, coisa de criança sim, mas aprontava. E eu fugi pela segunda vez. E eu vim parar na Tijuca, no Rio de Janeiro. 3 pessoas, 3 garotos, né? Maior do que eu, lógico. Me viu, me trouxeram para onde eu moro hoje, né? Na Comunidade da Formiga. E um deles dois já veio a falecer, mais um é bem famoso aqui no Rio, que na época não era, uma criança também, mas hoje ele, né? O dia que ele vê esse vídeo, ele vai lembrar. E aí eu só posso falar o nome dele com a permissão dele, como posso falar o nome de ninguém sem permissão de ninguém. E ele foi um desses adolescentes, crianças, que me trouxeram para cá, para a comunidade. Né? Que eu fiquei na casa, que eu posso falar, hoje ela não está viva, mas se estivesse também, com certeza me daria autoridade para falar do sobrenome dela. Me trouxe para casa da Mirinha, que a gente morava na Galileia. Foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano que eu me lembre que fez carinho na minha cabeça. Que me deu banho, que me trocou de roupa, porque eu me lembro que eu tinha que fazer isso sozinha, lógico, mesmo que eu tinha pouca idade, mas eu tinha que fazer, a gente tinha que ser dependente. E a Mirinha me deu comida na minha mão, a Mirinha me trocou minha roupa, me deu banho e ficou com aquela preocupação. Mas